vamos lá ver. Caio Bragança. Pô, meus galãs, vocês viram o Lulão pedindo sigilo nas votos dos ministros do STF, alegando segurança, mas logo depois dos votos do Zanin, tem hora que o Lula dá uma de Biden. Isso é louco. Em tempo, um forte abraço no Matias. Valeu, Matias. Momento Biden. Momento Biden do Lula. Momento Biden. Vamos ver o momento Biden do Lula, então? Aqui, Vamos. ó. Que sentiu, né? Depois de todos os votos ali, do Zanin, ele falou, puta, acho que eu fiz uma grande de uma merda, hein? Talvez a maior merda que eu já fiz na minha vida. Pois é. Como eu posso resolver? Bom, se ninguém souber como o Zanin vota, tá resolvido. A única forma de você resolver é vamos apagar que existem. Ninguém lembra, ninguém precisa lembrar que existe o STF mais, né, Lula? Aí a gente... Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. O país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu caro, é o seguinte, olha, paz e amor é tudo que esse país precisa. Mandou muitíssimo mal o Lula aí. Eu até concordo que há uma espetacularização do judiciário. A TV Justiça coloca ali os magistrados como se fossem popstar e eles dão opiniões e entrevistas que não deveriam dar, participam de eventos do LIDE e fazem lobby com empresários e políticos. Tudo isso daí eu condeno, tá? Tudo isso aí eu condeno, de verdade. Agora, votação no sigilo não tem como passar pano pro Lula de forma alguma. Sabe por quê? Porque o juiz sem rosto, né? O juiz que não você não sabe o voto dele declaradamente, viola constitucionalmente o nosso regramento e ainda a Convenção Americana de Direitos Humanos. Há um entendimento de que não se pode ter um juiz sem rosto. Se você assume a toga, você tem que assumir todos os ônus e bônus que vem com ela. Bônus vem um monte. E os ônus? Os ônus estão aí também, para o juiz ser cobrado, quando ele vai lá e se posiciona sobre temas polêmicos ou não. Não importa, ele tem que ser cobrado. Isso aí me parece uma forma de tapar a cagada que ele fez com a indicação do Zanin com um tapetinho. Colocar em cima do cocô um tapetinho para cobrir a cagada, tá? Se o Estado é incompetente para proteger os magistrados, me desculpa. Aí vocês têm que reconhecer que nós falhamos enquanto sociedade. Não pode, né? Não pode. Imagina advogado criminal também. Quem vocês acham que tem mais chance de sofrer qualquer tipo de violência? Um advogado criminal ou um juiz do STF? Óbvio que é um advogado criminal. O advogado criminal, ele não tem rosto? Ele tem rosto, sim. Ele atua e não atua no sigilo. Então, por que o pessoal do STF tem que atuar no sigilo? Não tem. Eu acho que tem que acabar com a espetacularização. Isso é uma coisa. Agora, os votos têm que ser de conhecimento, sim, para que nós, enquanto cidadãos, possamos cobrar, possamos criticar. E isso faz parte, né? Isso é saudável democraticamente. Sem dúvida. A gente falar que, pô, o ministro, né? A gente tem ali a gente precisa saber, né? Precisa de transparência para isso. E até porque, Helder, eu acredito até que a grita da sociedade contra os votos do Zanin, os 5, 6 primeiros votos que foram horrorosos, ajudou também ele votar contra o marco temporal, sabe? Talvez não, possa estar sendo ingênuo, mas, cara, a sociedade faz também, cria ali
né? Tem uma maré ali que subiu, todo mundo falando, todo mundo criticando da esquerda o Zanin, né? E isso com certeza faz com que a pessoa comece a pensar um pouco. Talvez não mude. O problema é que a gente vai ter 27 anos dele. E o Lula percebeu que talvez tenha feito uma das maiores cagadas da vida dele, né? Como chefe de Estado, de colocar o advogado dele, que só tinha isso como grande predicado, né? O saber jurídico, a gente conversou, eu conversei com diversos advogados, é um sujeito comum, não tem nada demais, tem gente muito mais bem preparada, tinha gente muito mais bem preparada que o Zanin, muito mais bem preparado que o Zanin. Se for falar, o Xandão tinha professor, titular, todos esses caras que entraram ali. Agora o Zanin não, né? Então a gente tem essa confissão aí do erro do Lula, porque não é um assunto que estava em pauta, Helder. É um assunto que surgiu do nada na live. Não está em pauta esse assunto pela sociedade. Eu não sei se é do nada. Eu acho que ele pega carona aí no debate entre o Gregório do Vivier e o Leonardo Atushi nas redes sociais. Esse assunto veio à tona novamente. É que o Lula, ele é um pouquinho mais esperto que a maioria dos políticos. Ele não vai ficar rebatendo criador de conteúdo de internet diretamente. Ele não vai citar nominalmente o Gregório do Vivier. Ele prefere abordar da maneira dele, mas foi uma maneira errada, né? Uma maneira errada. Digamos que no histórico do Lula para indicação ao STF, ele mais errou do que acertou. E isso eu já sabia antes de 2022 e não foi o suficiente para eu pensar duas vezes antes de votar no cara. Fique claro. Antes que alguém venha aí apressadinho me acusar de receber dinheiro da Open Society, de fazer o jogo de Revolução Primavera Colorida de 2013, tem nada a ver, cara. Eu nem estava em 2013, eu nunca nem apoiei aquilo. Eu sempre fui contra a Lava Jato, nunca tive vergonha nenhuma de defender o Lula enquanto ele estava preso. Eu não sou esse tipo de pessoa que você pode me acusar disso. E até por não ser que eu faço as críticas que têm que ser feitas pro Lula, né? Tem que ser feitas, cara. Tem que ver, isso aí é um posicionamento que dá muita munição para a oposição. Porque parece um posicionamento autoritário de países que não querem deixar tudo às claras. Enquanto você tem dentro do STF uma maioria hoje reacionária ou conservadora. A verdade é essa. Você tem pelo menos 3 ministros que são reacionários, tantos outros conservadores e alguns com posições progressistas, dependendo da pauta. Então, a gente precisa sim saber. Tem que colocar no sigilo. Colocar no sigilo para abrandar o erro? De forma alguma. E quanto ao próximo indicado, eu já falei e reitero aqui, pode ser mais branco que o Zanin. Inclusive, eu nem sei se existe uma pessoa mais branca que o Zanin. Se for, eu gostaria que fosse indicado só para dar risada, porque deve ser muito engraçado uma pessoa mais branca que o Zanin. Mas pode ser mais branco que o Zanin. Só que tem que ser mais à esquerda que o Lula, o que provavelmente não vai ser. A gente verá por aí no futuro um Jorge Messias da vida. É mais fácil de ver um Jorge Messias da vida do que qualquer coisa. Agora, a defesa lá do Gregório do Vivier é que fosse indicada uma mulher negra, tem aí um movimento. Ele encabeçou um movimento para pressionar o Lula para pelo menos não errar. Eu enxergo a questão dessa maneira. O vídeo que ele fez na última sexta-feira tem muitas semelhanças com um vídeo que nós fizemos aqui criticando o Zanin e falando que ele seria tão ruim quanto o Sérgio Moro. E está sendo. Até o momento está sendo. Está sendo, né? Então, não adianta pegar bronca com o Gregório do Vivier quando o erro foi cometido pelo presidente. E é um presidente que representa uma fatia da sociedade que nada tem a ver com o Zanin. Nada, cara. Nem o mais conservador dos petistas tem a ver com o Zanin. Pode estar defendendo, porque defende o Lula. Mas está errado. Porque está dando munição para um cara que em 27 anos vai sim atuar contra os seus interesses. Ali a SP fala que é o que a gente... Aqui ninguém é gado do Lula, tá? LISP. Olá, galãs, concordo com vocês. Não é porque votamos no Lula com convicção, isso mesmo, que vamos ser fanáticos. Às vezes ele erra, faz parte. Beijos. E ele mesmo pediu ali, nos primeiros dias de governo, que ele gostaria de ser criticado
porque as pessoas erram, às vezes ficam ali numa redoma e que ninguém fala nada, todo mundo fica falando parabéns, mandou bem, foi muito bem, parabéns, presidente. Isso é horrível. Ninguém consegue crescer, consegue mudar desse jeito. E o Lula sempre observou muito as críticas, por isso que ele chegou onde ele chegou. Né? É um cara que não tem problema em ser criticado. Nunca teve problema em ser criticado. Agora, a base fanática que segue, sim, acha que não pode falar porra nenhuma. Não se deve. Não vamos mexer, porque senão a direita vai. Porra, a gente não tá vendo o que está acontecendo. É contra aquilo que está acontecendo, vai ficar quieto? Para quê? O Dino errou ali no começo com várias indicações. Foi uma grita da sociedade, da esquerda. Mudou tudo. O Zanin fez 5, 6 votos horrorosos. No marco temporal, já votou contra o marco temporal. Então, essa publicidade que se dá aos votos do ministro, porque senão ficam só os poderosos com aquele entra e sai no gabinete dos ministros para a votação. As bancadas, a população precisa estar junto também. Aliás, é um regime democrático, em que as pessoas também têm o direito de falar e de saber o que está acontecendo. Né? Exatamente. Então... Não, volta para Lava Jato. Cantar aqui no meu ouvido. Volta para Lava Jato, tá? E coloca em sigilo as decisões do Moro. Vai lá. O Lula estava preso até agora. Tá? Sim, o Lula estava preso até agora. E vocês podem gostar ou não gostar do Gregório, isso daí é um direito de vocês. Mas o Gregório estava lá na frente da carceragem em Curitiba, dando apoio para o Lula quando ele estava preso. Ai, mas no passado não sei o quê, votou em não sei quem, apoiou a Lava Jato. Galera, a gente vai ficar preso eternamente ao que aconteceu em 2013, 2016? Se nós vamos, então a gente precisa, primeiro de tudo, largar a mão do vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, que é um cara que sempre esteve na oposição do Lula. A gente larga a mão, tá? Larga a mão do Geraldo Alckmin, larga a mão do Randolph, que foi um apoiador da Lava Jato. Vamos ficar preso eternamente a 2013 e a 2016. Então a gente não vai seguir adiante. E começa pelo vice-presidente. Não seguiremos adiante. Então, vocês fazem a decisão aí. Vocês preferem ficar ao lado do Zanin e fazer uma crítica pontual ao Lula para evitar lá no futuro, que é agora, na verdade, né, uma nova indicação desastrosa, ou achar que o problema é o Gregório do Vivier dando opinião e mostrando que o erro foi sentido pelos eleitores que apoiaram o Lula. Façam suas escolhas. Vocês estão mirando na pessoa errada. Me desculpa, né? Me desculpa e, bom, quem discordar, vocês vão ter que repensar daqui 27 anos se o Gregório que estava errado ou se era o Lula. Não, eu vi argumentos do tipo, o Gregório quer falar, se elege e escolhe lá. É tipo aqueles argumentos de comentarista. Não jogou bola, não pode falar. Qual que é a função do Gregório do Vivier? Ele é ator, ele é um comunicador e ele está cercado de pessoas muito talentosas, fazendo roteirização, direção, seja o que for. Ai, mas ele tem uma pauta, não sei quem da equipe dele é ligada ao George Soros. Meu irmão, pauta todo mundo tem. Agenda política todo mundo tem. Ou senão a gente não tava falando disso, a gente tá falando de outra coisa, falando de maquiagem, se a gente tivesse agenda política, tá? Todo mundo tem agenda política, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Mas dizer que essa opinião não tá coberta de razão, claro que tá. Claro que tá. O Zanin votou positivamente para um eleitorado ligado ao Lula em qual pauta até agora? Mesmo no marco temporal tem problemas, inclusive o voto do Xandão também. Numa democracia, e vocês gostaram tanto de falar essa palavra nos últimos anos, reforçar que a gente precisava lutar para salvar a democracia. Numa democracia, a sociedade civil ela tem o direito a se expressar, ela tem o direito a cobrar o presidente. É só fora de uma democracia que você vota e sabe-se lá se seu voto tá valendo alguma coisa mesmo ou se aquilo não foi manipulado, e depois você não fala mais nada, porque se você cobrar ou criticar, você pode ser alvo aí de linchamento público, de linchamento
de prisão, de coisas do tipo, coisas que o valha, né? Não dá, cara, não dá. A gente precisa, sim, ter um pouco mais de hombridade, um pouco mais de fibra moral para cobrar aqueles que a gente deposita a nossa confiança, sim. É isso aí. O Henrique MF fala, é a grandiosíssima, maravilhosa Elô Vilela foi certeira. A gente falou isso também aqui, hein? Ontem no ICL. Eu falei isso aqui a semana passada. Lula subiu a rampa com o povo brasileiro, mas quando é para compor a STF, fecha com o homem branco rico. Lamentável. Foi. Você vê, a Câmara de Deputados, o Legislativo brasileiro é uma vergonha. Tem, se não me engano, um pouco mais de 10% de mulheres. Na Argentina não é assim. Tem 40%, sabe? Aqui ainda é uma vergonha a gente não ter representatividade nenhuma. E não estou falando, você pode representatividade barata, que não acontece. Mas eu acho que você ter uma mulher preta ali, e uma mulher que seja progressista, claro. A gente teve ali na Fundação Palmares, né? Aquele senhor ali que, pelo amor de Deus, e daí? Era um homem preto, mas representava tudo pior do que a gente sabe. Né? A gente tem uma pessoa que viveu aquilo que as pessoas que estão sendo julgadas viveram também. O que o Zanin sabe da rua, das pessoas? Votou contra você absolver pessoas que roubaram ali o total de R$100. Não, tem que judicializar isso aí. Isso se vale R$100, aquele lixo. Uma garrafinha de óleo diesel, 2 galões cortados, não tem condições. Por favor, né? Não sabe o que as pessoas vivem, qual é a situação das pessoas. Tem alguém que viveu nenhuma nas ruas.